Olá, meu nome é Raquel, seja bem-vindo ao meu canal. E eu vim gravar esse vídeo, né, já faz um tempo já que eu tô pra gravar esse vídeo, com um direcionamento de Deus, que é pra falar sobre a cura da minha enxaqueca, né, contar esse testemunho de como foi a cura da minha enxaqueca. Eu sou da denominação batista e assim, me marcou muito porque quem é batista vai entender e quem não é também vai entender. Que a gente não tem muito esse negócio de profecia, né, de cura, enfim. Não é comum a gente ver nas igrejas batistas isso. Pelo menos na igreja a qual eu congrego não é algo comum. E vou começar do começo, né? No período da pandemia, antes eu trabalhava e eu saí do local onde eu trabalhava. E eu comecei a vender doce no semáforo. Eu vendia paçoca, amendoim, jujuba, essas coisas. E aqui a cidade onde eu moro, ela é muito quente, né? O verão dela, assim, é bem forte. E no período, né, da pandemia, eu comecei a vender esses docinhos e o sol começou a me fazer muito mal. E eu comecei a ter muita dor de cabeça. E eu vi que não era uma dor de cabeça comum, né? Depois eu fui ver que era enxaqueca. E eu ficava dentro de casa, eu colocava o óculos escuro, minha cabeça doía muito. E eu tomava tudo quanto era remédio, de pirona. Não pode falar o nome, né? Mas vocês entenderam, né? Aquele remédio da Neusa, enfim. E eu tomava tudo isso e nada de melhorar, nada de melhorar. Aí eu cheguei a fazer exames, né? E esse foi um período que eu busquei muito a Deus. Porque quando você tem uma enfermidade ou está passando por alguma dificuldade e ninguém pode te ajudar, no caso que eu tava com enxaqueca, né? Eu tomava remédio e não funcionava. Ficava quietinha no meu canto, a dor não passava. Então eu orava muito e buscava muito a Deus, pedindo, né, para que Deus tirasse assim minha dor de cabeça, né? Aí se passou um tempo, eu fui e fiz exames, né, fiz uma tomografia, não tinha nada na minha cabeça, eu tava até com medo de ter algum tumor, alguma coisa, mas graças a Deus não deu nada, não era nada físico. E eu tive que parar de vender os doces, né, por causa da exposição ao sol, minha cabeça doía mais. Então foram me trazendo assim alguns transtornos, né, essas crises de enxaqueca. Com o passar do tempo, eu fui ao médico, né, e ele me passou uma medicação. Na época eu não estava trabalhando e os remédios eram caros. Eu lembro que algumas irmãs da célula, né, me ajudou a comprar um remédio, tal. E eu comprei um remédio manipulado, tinha um manipulado e tinha um de fazer na farmácia. Beleza. Eu cheguei a tomar um remédio, né? Tomei um remédio, peguei a medicação, tomei um remédio, aí eu fui pra igreja. Culto de domingo normal. Chegou na igreja, no momento de louvor. E tem até gravado aqui no YouTube. Esse dia foi gravado. Mas assim, foi tão de Deus que eu paro pra ver o vídeo hoje. O vídeo assim só teve o tempo, né, da profecia, né, da palavra de Deus ter sido entregue a mim. Eu subi no altar e o vídeo foi cortado, não teve a transmissão toda do culto, né? Não sei se deu algum problema, acabou a bateria, enfim. Mas esse momento está registrado. Eu vou até ver se eu coloco o link aqui embaixo, pra testificar, né, que eu tô falando. E assim foi, eu estava lá no culto de domingo, no momento de louvor, aí veio a Flávia. A Flávia, ela é membro aqui da igreja a qual eu congrego. E ela é uma menina assim muito verdadeira, sabe? E quando ela falou que Deus estava ministrando a espírito de cura na vida dela e que ela me disse, né, que Deus tinha falado pra ela que o propósito pela minha enxaqueca já tinha sido alcançado. Oi, gente, voltei. Se mudou um pouquinho aí é porque eu fui lá ver o vídeo que eu não lembrava mais e eu me emocionei de novo. Então, e ela ministrou sobre a minha vida, né? Ela falou que Deus tinha falado com ela que Ele estava me curando. Após isso ela orou,
né? Eu vou deixar o link do vídeo aqui embaixo do canal da nossa igreja, da igreja qual eu congrego, e que tem esse momento. Aí chegou, aí eu saí da igreja, né? E eu sabia que era de Deus, só que eu ainda estava com dor de cabeça. Eu falei, gente, a Flávia, ela é uma menina de Deus, né? Eu confio nela, jamais ela ia falar algo de achismo da cabeça dela e falar que Deus falou, né? Eu sempre confiei muito nela. Mas por que eu ainda tô com dor de cabeça? Porque isso nunca tinha me acontecido, eu receber uma palavra assim. Eu já tinha escutado Deus falar comigo, né? Mas outra pessoa vir me dar uma palavra, assim, ainda mais de cura, né? Eu fiquei assim, bem pensando por que eu ainda tava com dor de cabeça. Já que eu confiava na fonte, né, da profecia. E eu tinha fé, porque eu sempre vi esses milagres assim, né? Na época eu sentia as dores de cabeça e eu vim pesquisar no YouTube uma vez, né? Cura sobre enxaqueca, aí apareciam os testemunhos. E eu sempre acreditava, né? Sempre tive muita fé de que realmente Deus faz cura, né? Cura até hoje e que Ele também poderia me curar. E assim foi, eu fiquei com essa dúvida. Aí eu mandei mensagem pra uma amiga minha, madura na fé já. Aí ela falou assim, Raquel, se Deus falou com ela, Ele vai falar com você. Então você ora a Deus, pede pra Deus confirmar essa palavra, né? No seu coração, se é isso mesmo, mas continua tomando o remédio, continua fazendo o tratamento. Aí eu comecei a orar, falei, Senhor, fala comigo. O Senhor falou com ela, mas fala comigo também, né? Pra mim entender esse negócio melhor, porque eu continuo com dor de cabeça. Eu sei que o Senhor não mente, né? O Senhor não ia falar isso e eu ia continuar com a dor de cabeça, porque, né? O que eu tenho que fazer, não sei. Aí se passou uns 2 dias, nada. Deus falar nada comigo, eu continuei, então as dores fortes de cabeça. Aí eu mandei mensagem pra outra irmã minha, irmã na fé também, líder, tem vida com Deus. Aí ela me orientou assim, você ora a Deus e fala, né, fala assim, dá um prazo, né, Deus, você me confirma essa palavra, dá um prazo, tipo assim, Deus, eu, né, vou orar durante 3 dias pra você me confirmar se é isso mesmo, entendeu? Aí eu fiquei pensando, como assim, gente, eu vou intimar a Deus, colocar Deus na parede? Eu não achei isso muito correto. Eu falei, eu não vou fazer isso não. Aí eu fui e liguei pro meu pastor. Aí meu pastor me deu uma chamada. Ele falou assim, Raquel, se Deus já falou, tá falado. Você só tem que ter fé e acreditar. Você não tem fé? Aí aquilo me doeu, porque eu falei, eu tenho fé, né? Eu vejo os testemunhos, eu acredito que Deus faz, Deus cura. Deus já fez muito mais na minha vida, né? Deus já me libertou do vício das drogas. Eu já vivi dentro de uma cracolândia por muito tempo. Então, se Deus me libertou, Deus me deu uma família, Deus está restaurando na minha vida, o que é uma dor de cabeça, né? Não é uma dor de cabeça, enxaqueca, né? Mas vocês entenderam. Então eu ficava pensando assim, eu tenho fé, então não é falta de fé, né? Por que eu tô com dor de cabeça ainda? Aí me orientou que quando Deus falar, tá falado. A gente não tem que pedir uma confirmação. Deus já falou o que é pra fazer. Você pede uma confirmação de Deus quando você quer uma resposta dele. Ele me orientou assim, né? Se eu quisesse uma resposta de Deus, aí sim eu poderia falar, usa alguém, fazer prova com Deus, né? Falar assim, Senhor, usa fulano pra falar comigo, usa alguém pra falar comigo, me dá um sinal. Aí sim. Mas quando Deus já falou, já decretou, acabou. Tá falado, tá feito, você só tem que fazer. Se você confia na pessoa que te deu a profecia, que falou, se você confia na pessoa que Deus usou para falar com você, você só precisa ter fé e que Deus vai fazer. Aí ele falou, meu pastor falou, né, que eu não tinha fé. Aí eu falei, quer saber, não tenho fé não? Aí eu fui, desliguei o telefone, né, após a orientação que ele me deu. Fui lá, peguei os remédios, joguei tudo fora. Lembrando que eram os remédios que eu tinha recebido oferta pra comprar, né? Porque a gente sempre fica com aquele medinho. Ai, meu Deus, e se a dor de cabeça não passar? Né? Porque a gente tem fé, mas muitas vezes a gente, né, fraqueja, fica com medo, porque a gente é ser humano. E se eu precisasse comprar os remédios de novo, como que eu ia comprar? Como que eu ia chegar nas pessoas, né, e falar, poxa, eu recebi uma profecia
e eu joguei o remédio fora. Ia ficar meio chato, né? Mas mesmo assim eu fiz, né? Porque eu tinha fé, Deus falou, usou a menina pra falar, e a menina é de Deus. E eu só tinha que tomar a minha posição. Eu fui, joguei os remédios fora, joguei os comprimidos fora. Irmãos, né, meus amigos? Só sei que a partir desse dia eu não tive mais dor de cabeça. Dor de cabeça não tive mais crise de enxaqueca. Dor de cabeça, vira e mexe, eu tenho, né? Como todo mundo tem. Às vezes passa muito tempo sem comer, né? A gente que toma um cafezinho, às vezes fica sem tomar café, sente. Agora, enxaqueca de ficar com óculos escuros, trancada no quarto, com a cabeça latejando, tendo que botar bolsa quente para melhorar, graças a Deus nunca mais tive, né? Deus realmente me curou da enxaqueca, eu glorifico a Deus por isso. E eu queria trazer aqui essa mensagem de fé para vocês, esse testemunho para aumentar a fé de vocês. Não sei quem tá me assistindo se vai pesquisar sobre o tema ou apareceu aí, mas tudo que a gente passa na vida com Deus tem um propósito, né? Eu creio que o propósito dessa enxaqueca o propósito de Deus ter permitido essa enxaqueca na minha vida foi para ver qual ia ser a minha atitude. Se eu ia buscar Ele ou se eu ia ficar só reclamando, murmurando. Ai, Senhor, mas por quê? Por que essa dor? Ai, que saco, né? Porque muitas vezes as dificuldades vêm na nossa vida e a gente, ao invés de tentar entender o que está acontecendo, qual o propósito de Deus daquilo que está acontecendo, a gente só reclama, murmura, ao invés de ler uma Bíblia, ao invés de orar, de buscar no Senhor entender o porquê, né? Então eu creio assim. E até no testemunho aí, quando a Flávia fala, né? Eu lembro que um dia antes eu tinha ido na casa dela fazer a unha dela e eu tava conversando sobre a enxaqueca. E que assim, eu tava até feliz de estar com essa dor de cabeça, porque quando eu buscava, porque eu busquei muito mais a Deus nesse período. Porque, tipo assim, eu tava com tanta dor que não tinha nada que dava jeito. Eu falei, gente, só Deus pode me ajudar. Quando a gente tá passando por uma situação e que ninguém pode te ajudar, né, o remédio não dava solução. Eu ia no médico, não tinha nada fisicamente, né? Fiz o exame, a tomografia, não deu nada. Então só Deus mesmo. Então eu busquei muito a Deus nesse período, eu li muito a Bíblia, quando eu não estava com dor de cabeça. Eu, né, buscava, orava, e foi um período assim de muita edificação, né? Eu creio que Deus se agradou da minha atitude no momento da dor, no momento da luta, que foi buscar Ele, né? E eu fiquei assim muito feliz porque Ele me curou, né? E Ele pode te curar também. Mas eu creio que os milagres de Deus Ele faz na vida das pessoas, que é pra glória dele. Ah, Raquel, Ele não faz na vida de todo mundo? Não. A gente sabe disso. Quantas vezes a gente ora para que Deus transforme uma situação e a situação não acontece? Eu creio que Deus faz pra glória dele. Ele fez na minha vida porque Ele sabia que hoje eu estaria aqui testemunhando, dando testemunho de fé do que Ele fez. Igual a questão da dependência química. Deus me libertou da dependência química porque Ele sabe que eu iria testemunhar, falar que Jesus transforma. Então é para a glória dele. Então Ele faz sim, e Ele faz milagre, continua fazendo milagre. Ele é o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho para o povo sair do Egito, né? Então Ele continua curando, transformando, libertando, mas é para a glória dele. A palavra de Deus é clara. Então se você está disposto a testemunhar tudo aquilo que Deus fez, pode fazer, aliás, se você está disposto a testemunhar tudo que Deus pode fazer na sua vida, Ele vai fazer. Ele vai curar, Ele vai transformar, Ele vai libertar, né? Então esteja sempre disposto a dar testemunho do que Deus faz, de que Deus é bom, porque o testemunho alcança as pessoas. Às vezes, onde o evangelho não pode entrar, o testemunho entra. Amém? Acho que é isso. Acho que eu já até falei demais. Tá? Creia em Deus, que Deus tem o melhor pra mim e pra você. E um abraço, até a próxima. Tchau!